Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. E Central de Compras Martins. Fácil comprar, fácil economizar. Olá, começa mais uma edição do Sim Notícias. Você vai ficar por dentro dos principais destaques de Linhares e região. Veja na edição desta segunda-feira. Moradores impactados pelo desastre ambiental do Rio Doce ainda seguem sofrendo as consequências da tragédia na região. Novos dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que 39 casos suspeitos de febre amarela estão sob investigação no estado. Semáforo com defeito resulta em acidente de trânsito no bairro Shell, em Linhares. Final de semana violento na região. No bairro Nova Esperança, um jovem foi morto a tiros. Hoje é dia da coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. Cine de Linhares fecha 2016 em primeiro lugar na oferta de vagas de trabalho. Em 2017, o número de vagas também cresce. Nossa entrevistada de hoje é a coordenadora do Cine local, Cláudia Fischer. E o assunto do nosso esporte você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. 1 ano e 2 meses após a tragédia ambiental do Rio Doce, quem vive na região atingida pelo rompimento da barragem da Samarco permanece sofrendo as consequências do desastre. Além das famílias de pescadores que ainda estão sem receber auxílio financeiro, o comércio, a pesca e o turismo contabilizam enormes perdas. As mudanças provocadas pelos rejeitos de minério no Rio Doce ainda são visíveis. O tom alaranjado da água permanece o mesmo desde o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, em novembro de 2015. Os impactos ambientais ainda são desconhecidos, mas os prejuízos econômicos e sociais são grandes. Na Vila de Regência, na Foz do Rio Doce, o turismo foi muito afetado. Durante o verão, o movimento nas pousadas e restaurantes, que era grande, caiu drasticamente. A pesca, fonte de renda de muitas famílias da região, também permanece suspensa, o que agrava a situação. Tem aqui em mãos aqui, ó, a faixa de uns 120 pescadores que ainda não foram contemplados, passaram o Natal e o Ano Novo sem o cartão. Tem pescador doente por causa dessa situação aí e tem pescador pedindo, pelo amor de Deus, vamos procurar a justiça. Infelizmente a justiça parece que virou as costas para os nossos pescadores. A Fundação Renova, que assumiu o gerenciamento das ações da mineradora ao longo da bacia do Rio Doce, afirmou que os trabalhos estão divididos em várias frentes. A emergencial já foi superada, segundo ela. Agora, as atenções se voltam para um estudo de impacto sobre a biodiversidade. Alguns projetos, por exemplo, do entendimento da biodiversidade, são projetos que devem levar até 5 anos, porque é normal, você não consegue entender um fluxo todo da biodiversidade num período muito curto, então aí tem projetos de 5 anos e toda a ação estruturante relacionada à própria pesca e tudo isso, a gente acredita que o horizonte seja 2 a 3 anos para que a gente consiga estabelecer uma nova base desse processo, né? Agora, tudo isso não terminará nesses períodos, isso certamente são certamente mais de uma década para que tudo isso seja efetivamente implementado. Outra ação proposta é a retirada de 11 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração dos 20 milhões de metros cúbicos depositados na área entre a barragem de Fundão, em Mariana, e a usina hidrelétrica Risoleta Neves, no Rio Doce, em Minas Gerais. Bom, os municípios impactados pela lama da Samarco também esperam um repasse de cerca de 500 milhões de reais de indenização pelos danos causados. Aqui em Linhares, a Prefeitura diz que pretende usar a parte a que tem direito no saneamento básico das vilas atingidas na Foz do Rio Doce. A Secretaria Estadual de Saúde, SESA, recebeu 41 notificações de suspeita de febre amarela até agora. 2 notificações foram descartadas. Do total de 39, 5 casos foram confirmados para febre amarela silvestre, sendo que 1 evoluiu para óbito, 3 receberam alta hospitalar e 1 está internado em estado estável. Os casos confirmados são de moradores de Ibatiba, são 3 casos, Baixo Guandu, com 1 caso, e Conceição do Castelo, também com 1 caso. Com isso, há 34 casos em investigação, sendo 5 mortes, com quadro indicativo também para leptospirose, febre maculosa, dengue e outras doenças com sintomas semelhantes.
Segundo a CESA, todos esses casos registrados até o momento são de pessoas que moram em áreas ou que moravam em áreas rurais em que a transmissão ocorreu em área de mata. Toda segunda-feira é dia da coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. Vamos conferir. Eu conheci no Rio de Janeiro o profeta que chamavam o Gentileza, o profeta Gentileza. E outro dia eu estava ouvindo uma palestra de um grande mestre meu e ele chamava a atenção sobre essa questão de gentileza gera gentileza. Isso passou a ser apenas um slogan de camisa ou uma frase que a gente fala sem muita pretensão. E aí eu, ouvindo esse mestre, e a proposta era, imagina você entrando em um restaurante, senta numa mesa, não olha para o garçom, não pergunta qual é o seu nome, decide o prato de cabeça baixa e ele ali do teu lado, esperando você decidir ainda. E você come e ele passa por você várias vezes. No final você pede a conta e você não pergunta o nome, não olha para o rosto e vai embora. A questão é, se eu te fizesse uma pergunta, se você fosse o garçom, como você se sentiria se alguém passasse por você e não cumprimentasse, almoçasse sem olhar para o teu rosto, por mais que você queira servi-lo, nem te desse atenção? O poder da gentileza não está na blusa escrita ou no seu verso dito em verso e prosa. Lembre-se, gentileza gera gentileza. E a gentileza tem o poder de mudar o dia de alguém, fazendo essa pessoa se sentir importante. Faça com que as pessoas fiquem melhores do que elas estão quando elas encontrarem com você na rua. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Assim você estará gerando gentileza. E aí sim, você estará praticando esse princípio, que gentileza gera gentileza. Vivemos num mundo tão carente de gentileza, comece você praticando isso. Abraço. Ok, obrigado Magela pela sua participação e até a próxima segunda-feira. Veja como fica o tempo nesta terça de verão em todo o norte do estado. Terça-feira com sol forte e chuva rápida ao longo do dia. Em Linhares, temperaturas entre 20 e 35 graus. Colatina, variação entre 19 e 34. São Mateus com mínima de 22, máxima também de 34 graus. Já em Vitória, a mínima prevista de 21 e máxima 31 graus. Daqui a pouco, após o nosso intervalo, semáforo com defeito no bairro Shell resulta em acidente nesta segunda-feira. Nós já voltamos. Um semáforo com defeito levou a um acidente de trânsito no bairro Shell na manhã desta segunda-feira. À tarde, nossa equipe voltou ao local e o equipamento continuava quebrado. Sinal amarelo é sinônimo de atenção, não é mesmo? Por isso, muitos motoristas reduzem a velocidade ou mesmo param para aguardar ficar vermelho e depois verde para seguir em frente. Só que os semáforos desse cruzamento no bairro Shell estão danificados há meses, confundindo assim os motoristas. Porque sinal de amarelo é sinal de atenção, né? Então todo mundo tem que parar aqui para fazer a volta, para ver quem vem, se vem de lá ou sentido contrário. Então eu fiz a minha obrigação, parei para analisar a ultrapassagem aí, onde vai passar, quem está passando. É muito perigoso que o sinal tem uns 3 meses, acho que eu passo aqui que o sinal está parado e vem um monte de trevo, pode bater, tem muitas colisões e algumas pessoas feridas, né? Você passa, você não sabe se é parar, se é para seguir, senão dá o sinal de atenção, né? E fica perdido. Se torna perigoso, né? Muito perigoso. O fluxo de veículos e pedestres nesse cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Cachoeiros de Itapemirim é muito grande e a preocupação dos motoristas e dos moradores daqui do entorno é com os acidentes frequentes. Acidente acontece toda hora aqui, principalmente de bicicleta, e pode acontecer coisa pior do jeito que está acontecendo aí. Você viu que o movimento é grande por causa da ponte e continua esse problema aí. Os caras vieram agora recente, agora uns 10 dias, 5 dias, eles vieram, acertaram, viraram as quadras e deu problema outra vez. Uma colisão foi flagrada por nossas câmeras na manhã desta segunda-feira. O motociclista sofreu ferimentos leves. O vai e vem de veículos é constante no local. Alguns param, olham para ver se dá para atravessar a avenida, até buzinam para avisar que estão fazendo a travessia. Aquele famosinho
jeitinho brasileiro para evitar transtornos. Mas também tem aqueles motoristas descuidados, viu? Seu José, que mora próximo ao cruzamento, pede que os semáforos sejam consertados o quanto antes. Que eles viessem aqui e resolvessem o problema do sinal, porque isso aqui é um meio que a rua principal onde tem muita movimentação. Enquanto isso, motoristas e pedestres precisam redobrar a atenção ao cruzarem as avenidas. Bom, o condutor da moto envolvido nesse acidente foi levado para o hospital, medicado, mas passa bem. A prefeitura disse que esse mesmo semáforo foi consertado no último sábado e voltou a apresentar problemas. A promessa é de que nos próximos dias o equipamento seja reparado novamente. Vamos ver como abriu a semana o mercado do café. Arábica 6, R$ 490 a saca. Arábica 7, cotada a R$ 470. Conilon tipo 7 começou valendo R$ 460 a saca. E o domingo foi violento em Linhares e região. Um jovem foi morto a tiros e outro sofreu uma tentativa de homicídio. Final de semana de violência à bala em Linhares e Sooretama. Na tarde deste domingo, no bairro Nova Esperança, Edival Rocha Miranda, de 22 anos, foi morto a tiros. Ele morreu no local onde foi atingido. As investigações já começaram. A Delegacia de Crimes contra a Vida fez um levantamento sobre a vida de Edival para tentar encontrar explicações sobre a morte. A principal suspeita é de envolvimento com o tráfico de drogas. Trata-se de um velho conhecido da polícia. Ele foi preso pelo menos 5 vezes por tráfico de crack, porte ilegal de arma de fogo, roubo qualificado e posse de drogas. A polícia não divulgou nomes de suspeitos de ter cometido este crime. Em Sooretama, também na tarde deste domingo, a polícia registrou tentativa de homicídio. Foi no bairro Sayonara. A vítima, uma adolescente de 17 anos. A polícia disse que ele estava próximo de um campo de futebol quando foi atingido. Foram vários tiros disparados contra ele. O menor foi socorrido até o hospital HGL e seu estado de saúde inspira maiores cuidados. Não há informações sobre o atirador. Tá aí, muito trabalho para a polícia investigar esses casos, né? Agora vamos falar de esportes com o nosso cronista Altemar Félix. Esporte no final de semana em Linhares. No Pontal que valeu foi o handebol e no futebol amador o Guarani vence o Nacional nos pênaltis e conquista a Taça Verão de Futebol Amador. O Linhares estreou fora de casa no Capixabão da primeira divisão e perdeu para o Vitória 1-0. Confira então os resultados. Taça Verão de Futebol. Decisão, terceiro lugar, Associação Atlético Araçá 1, Chapola 0, Associação conquistou o terceiro lugar. Na finalíssima, Guarani do Araçá e Nacional do Aviso 0-0. Nos pênaltis, Guarani 5, Nacional 3. Guarani, o grande campeão da temporada. Parabéns, Guarani do Araçá, do técnico Isaías. Agora o Campeonato Capixaba da primeira divisão, Vitória 1, Linhares 0. Foi no estádio Salvador Costa, o Linhares jogou fora de casa. Próximo jogo, sábado agora, 4 de fevereiro, local a definir. Esperamos que seja no Campo do América, a alternativa é estádio Conilon. Linhares e Itapemirim. Bom, esperamos que o Linhares possa ter parceiros e fazer acordo para jogar no Campo do América no próximo sábado, como já fez o Esporte Clube Brasil Capixaba com a direção do América, porque isso é bom para a cidade. Apesar de ter perdido, o Linhares dá esperanças de que pode melhorar com vantagem de ter um time jovem, promissor. O atacante Marlon entrou e pode conquistar uma vaga de titular para o próximo jogo, se der sequência a esse bom trabalho nos treinos desta semana. Pois é, e o Altemar continua comentando o Capixabão 2017 na edição do Sinotícias desta terça-feira. Obrigado, Altemar, pela sua participação. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, o nosso bate-papo é com Cláudia Fischer, coordenadora do Cine de Linhares, falando sobre as vagas, sobre os postos de trabalho na agência aqui do município. Nós já voltamos.
Bom, minha gente, a semana começou com várias ofertas de trabalho no Cine aqui de Linhares, né? Várias oportunidades, como tem sido ao longo das semanas aí nos últimos meses. Aqui ao meu lado está a coordenadora do Cine aqui do município, a Cláudia Fischer. Tudo bem, Cláudia? Tudo jóia. Bom, seja bem-vinda de volta. Cláudia, essas vagas, elas, mesmo assim em menor número, né, em função do momento econômico que a gente passa, mas elas estão sempre por aí, né? Sempre surgem essas vagas no Cine. No segundo semestre agora de 2016, Cláudia, a gente teve uma queda na questão da oferta de vagas no município, né? A gente ficou na expectativa de que algumas lojas e o comércio em geral fizessem a contratação de final de ano temporária, que pelo menos via Cine ela não ocorreu, né? A gente sentiu que teve uma queda. Mas a gente já entrou em 2017 já com números positivos. A gente já conseguiu colocar aí uma quantidade de vagas, né, suficiente para o que a gente tem de média mensal. E a gente acredita que 2017 vai ser um ano mais positivo ainda que 2016. Pois é, só nesta segunda-feira foram 36 vagas, né, ofertadas. Agora, o que chama a atenção, Cláudia, é que são oportunidades que estão ali, mas que muitas vezes acabam não sendo preenchidas em função de qualificação, né? Isso, a gente fala que, na verdade, o trabalhador ele precisa ter 3 características, né? A gente precisa de um trabalhador que tenha conhecimento daquilo que vai executar, de preferência uma qualificação na área também, mas o que conta muito hoje que as empresas, tanto no município de Linhares quanto nos demais do estado e no próprio no Brasil todo, é a questão da escolaridade. É um ponto que a gente sempre tem tocado. É o básico, né? É o básico, é você ter pelo menos o 2º grau completo. Isso é o que a maioria das empresas hoje estão exigindo para a contratação. Então não adianta ir para lá com um monte de certificado, olha, eu tenho curso disso, daquilo, se não tiver a educação formal, o 1º e o 2º grau, né, o ensino médio, não é isso? Isso, a gente fala que assim, a educação formal ela vem em primeiro lugar, né, que é onde você vai criar as primeiras oportunidades. Aí você tem a qualificação especializada para determinadas áreas, que são o que as pessoas buscam conforme elas se identificam. E no final disso tudo, acrescenta também na hora de você participar desse processo de seleção, conta ponto a questão da experiência na área, né? Então são os 3 pontos que a gente fala que o trabalhador precisa se concentrar. Agora, alguns trabalhos, no passado, alguns trabalhos braçais, eles exigiam menos escola. Hoje parece que está assim, pé de igualdade com outras funções, né? Pé de igualdade porque a gente tem aumentado aqui no município de Linhares o número de empresas que são prestadoras de serviço. Então, quando você fecha um contrato com uma grande indústria, você tem essa exigência por parte deles de que tenha pelo menos o 2º grau. Então, assim, às vezes até para você pegar uma função de bombeiro hidráulico, que é uma função que geralmente você passa de pai para filho, né? Você vai aprendendo o ofício na rotina. Precisa-se hoje, para uma grande empresa, você ter o 2º grau para atuar. Pois é, né, gente? Então tá aí a importância e o acesso também para a conclusão, para quem não terminou o 1º, o 2º grau. Hoje está muito fácil, né? Então, vamos terminar primeiro a educação formal, né? A gente tem o EJA, o CEJA, né, que é o presencial, o não presencial, que é através de provas. Então, assim, essa facilidade de você concluir o ensino médio, ela está aí batendo a porta. E o município de Linhares, através da Secretaria de Educação, tem dado todo esse suporte para quem quer, né, fazer essa conclusão e aí sim ter essas 3 características para poder brigar um pouquinho mais forte aí no mercado de trabalho. Porque muitas vezes, de repente, na fila do Cine está lá um camarada com aquela experiência de tantos anos em determinada função, seja lá qual for, e chega um até menos experiente, assim, com menos tempo de casa, digamos assim, e acaba levando a vaga porque tem essa formação. Isso, é porque a gente fala, cada ponto desse que você consegue alcançar é um ponto a mais que você consegue na hora de você brigar com demais concorrentes por uma vaga. Então é importante que a pessoa pense nisso. Às vezes você vai investir muito, né? Fiquei 10 anos na mesma empresa, eu me qualifiquei pela empresa, mas lá o 2º grau ficou lá no fundamental, não concluiu. Isso daí na hora de você mudar de empresa, de você pleitear uma nova vaga, vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Como é que estão os números do emprego em Linhares? 2016, fechou no positivo, no azul? 2016, o Cine de Linhares, né, dentro do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria da CETADES, né, que é a Secretaria do Trabalho, a gente conseguiu fechar em primeiro lugar entre os municípios de contratação. Então, nós conseguimos aí, das vagas ofertadas, nós conseguimos fechar pelo menos 25% delas com contratação positiva. E esse primeiro mês de 2017, como é que está? Primeiro mês a gente já surpreendeu, né? Algumas empresas que a gente tinha ficado um período sem contratá-las já estão novamente recolocando as vagas no mercado. A gente tem algumas empresas novas vindo para cá.
A gente tem a parte de comércio, com umas lojas que vão abrir, né, uma loja de departamento. Então a gente está na expectativa que o primeiro semestre a gente tem certeza que já vai ser positivo. Que bom. E olha que ainda não chegou nem o carnaval, as coisas costumam só andar depois do carnaval. Só. Que bom que ela já começou a andar e a gente espera que ande com um pouco mais de rapidez a partir de março, né? Cláudia, há algum setor da nossa economia assim que contrata mais e contrata sempre, algum diferente do outro? Eu acho que as contratações, Cláudia, elas são por período, né? A gente tem os períodos do ano em que a gente tem os setores, eles dão, né, aqueles picos de contratação e depois diminuem. Mas o que a gente sempre tem aqui no município, que são os fortes, são as nossas indústrias, né? Então, em algum momento ou outro, a gente sempre tem elas ofertando vaga para a gente. Estão sempre contratando, a gente tem conseguido manter um painel acessível aos trabalhadores, né? E a gente fala da diversidade também, da questão de ter várias vagas, não ser só em um setor. Claro. A gente tem da área de serviço, da área de comércio, da área de indústria. Essa diversidade é importante. Importante porque a gente tem um número de profissionais hoje de diversas áreas, né, fora do mercado de trabalho. Então, a gente ofertando dessa forma, a gente consegue atender a todos. Mas a gente volta a frisar, precisa ter aquelas 3 características básicas que são importantes. Nisso daí que a gente vai conseguir juntar a vaga que foi ofertada no Cine com o trabalhador que está lá diariamente buscando essa vaga. Não adianta muita oferta de trabalho, não tem trabalhador qualificado, né? Trabalhador tem muitos aí parados, esperando. Mas se não tiver o básico ali, né, o estudo, a formação, não consegue, né? É importante isso, porque a gente precisa, da mesma forma que a gente precisa que as empresas no município ofertem vaga através da nossa agência, a gente também precisa que os candidatos que vão até lá estejam preparados para preencher essas vagas no qual são ofertadas. Sem dúvida. Cláudia, os dias e horários, como é que está o funcionamento do Cine? Continua no mesmo horário? E eu queria que você também reforçasse para as pessoas os documentos necessários que devem ser levados no dia que a pessoa for procurar o Cine lá para preencher uma vaga. A gente sempre fala que é importante, Cláudio, quando a pessoa vai sair de casa, que ela saia preparada. Então, assim, independente se você vai ao Cine ou a qualquer outro lugar na busca, é importante que você leve a carteira de trabalho, os documentos pessoais, CPF, identidade, o comprovante de residência, é importante você ter ele também. E algumas empresas hoje solicitam que a gente até passe antecipadamente o currículo. Então, ter sempre um currículo também atualizado. Sempre uma cópiazinha ali, né? Isso. Esses seriam os documentos principais, né? Para você fazer o cadastro e o primeiro atendimento. O Cine, ele continua funcionando no centro, né? Ao lado da antiga Biblioteca Municipal, no horário de 8 a 1 da tarde. Então, ao público, a gente atende de 8 a 1. De 1 a 5, a gente faz os processos de seleção, faz trabalho interno, né? A gente está ali, mas para o trabalhador hoje, de 8 a 1. Então não saia de casa sem esses documentos, porque de repente você vai lá, vou só ver se tem tal vaga, de repente você chega lá, tem a vaga e está sem os documentos. E às vezes a entrevista está acontecendo no momento. No momento ali, então, né? assim, a gente fala da questão da vestimenta também. Você vai sair de casa, saia preparado para dizer assim, eu vou voltar empregado. Já com aquele pensamento, já vou chegar lá e vou conseguir. Pode ser que você chegue, esteja acontecendo uma entrevista na hora e você já consiga passar pelo processo de seleção. Pois é, se perder tempo, de repente perde a vaga. Isso aí. Cláudia Fischer, coordenadora do Cine de Linhares, falando desses números muito importantes aqui, né, no azul, fechando o ano 2016, 2017, começando bem também, e boas perspectivas para os próximos meses. Tomara que a gente retome aquele auge, né, Cláudia, do Cine de Linhares com centenas de contratações diárias. Eu acredito que apesar de tudo que a gente viveu em 2016, por ter fechado no azul, a esperança é que 2017 ainda seja melhor ainda. A gente torce. Obrigado pela presença, viu? Obrigada. Bom, minha gente, vamos ficando por aqui com esta edição do Cine Notícias, agradecendo a sua companhia, o seu carinho. Você também pode participar conosco, deixando seu recadinho no nosso canal no facebook.com/tvcilinhares, acessando o nosso conteúdo no nosso canal direto no YouTube e fale conosco neste número que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Um bom começo de semana a todos. Cine Notícias, Linhares se vê aqui.